Boa noite, mais uma aula nossa aqui de tópicos integradores 2 e no nosso tema aqui de hoje é a geração e distribuição de vapor. E, mais especificamente, hoje eu vou falar com vocês sobre combustíveis e combustão. E por que isso vai ser tão importante para os nossos sistemas de geração de vapor. Para isso eu já vou começar com perguntas. Ô Arthur, você está por aí? Opa, tô sim. Então, Arthur, eu quero saber de você. Você acha que a combustão é algo interessante para a gente? Por que ela é importante no nosso sistema de geração de vapor? Porque ela é importante? Ah, não sei, para fornecimento da energia, talvez, não sei. Não sei explicar. A combustão é necessária para a geração do vapor, mas o aquecimento. Não sei. O seu áudio está desativado. Ah, tá. Não sei explicar. Ah, beleza. E, sim, se a gente está pensando numa máquina térmica também. No caso, nosso propósito é a geração de vapor. E como que a gente faz com que um líquido, a água saia do estado líquido e vá para o estado gasoso de vapor? Qual que é o processo? O que acontece para a gente fazer isso? Através do fornecimento de calor, no caso, aquecimento. Sim. E a combustão consegue fornecer calor de alguma forma? Sim, através do aquecimento. Através do aquecimento da. Não sei. Beleza, amor. Nossa, aqui nosso segundo tema. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a combustão para vocês, porque ela é interessante. E beleza, nosso segundo tema desses 9, combustíveis e combustão. Os dois estão intimamente ligados. Então, por que a gente utiliza de combustíveis no nosso sistema de geração de vapor? Essa aí é a nossa forma mais utilizada para fornecimento de calor na produção de vapor por queima de algum combustível. Então, temos alguns exemplos dos principais combustíveis que são utilizados num sistema de geração e distribuição de vapor. Temos aqui a lenha, bastante utilizado, o gás natural, que também é bastante utilizado, dentre diversos outros. Mas a gente utiliza isso, a principal premissa é o fornecimento de calor. A combustão libera uma quantidade de calor alta que nos interessa para que a gente consiga ter esse fornecimento de calor para transferir a nossa água do estado líquido para o estado gasoso. Daniel, você está perguntando se teve alguma coisa? Foi uma introdução sobre a matéria, mas toda a nossa aula está lá no YouTube também. Só você dar uma assistida lá, se quiser colocar em velocidade maior também, não tem problema. Mas a gente discutiu bastante sobre para que a gente estuda geração de vapor, quais são os principais componentes e o que eles afetam. Beleza. Sabendo disso, a gente vai definir o que é a combustão. A combustão vai ser uma reação química exotérmica entre duas substâncias. A gente, então, tem um combustível e um comburente. No caso, o combustível, quando a gente pensa no motor do carro, seria a gasolina, seria o álcool, seria o diesel. E o comburente é o ar. O ar vai se tornar o comburente para a nossa combustão. Mas não é todos os componentes do ar que são
o ideal para que aconteça essa combustão. No caso, a gente está interessado mais no oxigênio, que consegue reagir com o combustível, promovendo a combustão. E é exotérmica, por que chama exotérmica? Porque é uma reação que libera energia térmica, e libera bastante. A queima disso aí, a combustão, acontece com uma alta liberação de energia térmica, e por isso que a gente está interessado em utilizar. O combustível vai ser a substância que queima, aquela substância que vai se oxidar, que vai reagir com o oxigênio e ela vai oxidar. Já o comburente vai ser o componente que fornece o oxigênio. No geral, na maioria dos casos, a gente utiliza o ar atmosférico. Então, temos aqui nessa imagem para a gente exemplificar o que é necessário para ter uma combustão. Um sólido, um líquido ou um gás combustível, um comburente que tem oxigênio acima de 13%, e uma energia que provoca o calor. Um exemplo disso, gostaria que vocês me falassem, o Davi, não, David, por favor, você está por aí? Fala, Vinícius. Me fala. Sim, vou falar. Me dá um exemplo disso aqui, ó, bem típico que a gente estudou lá em sistemas térmicos, que a gente tem um combustível, um comburente, e nós temos que adicionar esse calor de uma forma artificial. Um combustível com calor de forma artificial, uma caldeira? Não, que a gente estudou bastante lá, também, lá em sistemas térmicos. É bem mais comum que você pensa, tá muito fácil. Isso, né? É a resposta mais comum. Motor, ué. Que tipo de motor? Motor de combustão interna. Qual ciclo, irmão? Ah, irmão, entendi, desculpa. É o ciclo Otto, não? Exatamente, ciclo Otto, porque ele utiliza... Como que acontece a combustão lá dentro do ciclo Otto, você lembra? Qual que é o que tem lá dentro? O que é aquele componente que tem lá dentro que faz acontecer a combustão? Sem ele não vai acontecer. No caso é a faísca lá da vela, não? Exatamente. A faísca, a centelha ou a faísca gerada pela vela. Ô, Vinícius, você desligou o microfone aí. Tá mudo. Dei bobeira, gente. Aqui, além do combustível que a gente precisa, precisamos do oxigênio e o calor. Sem o calor, se a gente juntar, por exemplo, eu jogo ali um monte de gasolina exposta ao ar. Vai ter muito oxigênio, vai ter muito combustível. Vai acontecer a combustão? Não vai. Eu não tenho a fonte de calor para isso. No caso do nosso motor Otto, a fonte de calor vai ser a centelha. Então, acontece uma centelha quando chega lá no ponto morto superior, e com essa centelha acontece a combustão. Mas só que quando a gente analisa outros tipos de motores, por exemplo, o motor diesel não precisa de centelha. É um motor que precisa apenas de uma compressão alta. Com essa alta taxa de compressão, vai gerar o calor suficiente para acontecer essa combustão. Então, com a própria compressão já faz isso. Então, aqui nessa outra imagem, a gente fala, ó, juntando o combustível, o comburente e o calor, a gente vai ter uma reação química em cadeia de oxidação do combustível pelo comburente e produção de alta energia térmica a partir disso tudo. Beleza. Aqueles elementos do nosso combustível que a gente está utilizando, lembrando, ó, combustível tem diversos tipos. Pode utilizar o sólido, líquido e gasoso. Aqueles que não vão se oxidar, ou aqueles que já estão oxidados, a gente vai chamar isso de cinzas. As cinzas é aquele resultado do final da combustão. A gente utilizou tudo, aquilo não deu para ser oxidado, então aquilo vira cinza.
Você consegue dar uma olhada nisso quando coloca lenha em algum local, numa churrasqueira, por exemplo, no fogão, ou até o carvão, você consegue ver ali as cinzas se formando depois disso. E é esse processo dessas partes que não se oxidaram ou que já estavam oxidadas. A gente pode classificar os nossos combustíveis de acordo com o estado físico, que é o principal. É o sólido, os líquidos e os gasosos. Primeiro, olhando aqui os sólidos, temos um grande elemento, que é a madeira, a lenha, tem o bagaço de cana, tem a turfa, tem o carvão mineral, carvão vegetal, coque de petróleo. Cada um desses aí tem um potencial energético diferente para que a gente possa utilizar. Alguém, deixa eu ver. Carlos Eduardo, você está por aí? Tô. Carlos, você consegue falar para a gente por que é interessante a gente utilizar bagaço de cana para ser o nosso combustível? Pelo tempo da queima? Não só por isso, temos razões mais simples para que a gente consiga utilizar. Pensa bem aí, bagaço de cana. Para que serve um bagaço de cana? Agora fodeu. Aqui, ó, bagaço de cana não serve para nada, praticamente. E a gente arrumou uma função para o bagaço de cana. A maioria dos casos que a gente vai lá, você vai usar o bagaço de cana, tira todo o caldo dele, vai servir para que a gente consiga fazer o nosso caldo de cana, ou produzir álcool, ou produzir açúcar, ou produzir qualquer outra coisa com esses produtos da cana, só que o restante fica inutilizado. Então, o principal motivo da gente utilizar o bagaço de cana é porque está disponível num preço muito baixo. A gente tem até uma umidade maior nisso aqui, ó, tem mais água presente no bagaço de cana, mas mesmo assim, o preço dele é tão simples, é tão baixo, que se você estiver perto de alguma indústria dessas, sucroalcooleira, você vai ter uma disponibilidade desse combustível aí muito alta. Aí vai facilitar bastante para quem está comprando. Só um minutinho. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui. O que é a turfa? Turfa é um material orgânico. É um material orgânico decomposto. É como se fosse o silo, gente. Mais ou menos como se fosse o silo. Potencial energético do bagaço. A gente tem um potencial energético do bagaço de cana também, mas não é tão alto como o potencial energético do carvão, por exemplo. Foi mal, gente. Temos aqui, ó, combustíveis líquidos. São derivados de petróleo. Por exemplo, óleo de xisto, alcatrão, licor negro, álcool, óleos vegetais, tudo isso a gente pode utilizar como os combustíveis líquidos. Isso aqui é um alcatrão, altamente tóxico. Isso aqui são, se não me engano, isso aqui é óleo de xisto. E os combustíveis gasosos também. Os combustíveis gasosos tem como principal aí tem o metano, temos o hidrogênio, alguns gases siderúrgicos, que pode ser definido também como gás de coqueira, gás de alto forno, gás de aciaria, gás de madeira, biogás. E também temos aí, entre dois desses estados, aí a gente pode ter ele tanto líquido como gasoso,
é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Esse gás, a gente pode encontrar ele líquido ou gasoso. Então, você pode colocar tanto ele lá numa classificação como na outra. Depende das pressões que eles estão submetidas. Então, temos aqui a reação do hidrogênio para formar, na verdade, isso aqui é o hidrogênio, isso aqui é o metano, que eu coloquei esse exemplinho da vaca para vocês lembrarem de onde que é produzido também. Temos aqui a formação de biogás. E aqui como que funciona com a geração de biogás. Agora eu vou perguntar para outra pessoa. Por que que é importante isso? Gabriel Alves, você está por aí? Opa, tô sim. Beleza. Você consegue elencar para a gente algum motivo interessante para se usar o biogás? Por ele ser, tipo, reaproveitável, ele sai... O biogás, ele é feito pelo esterco, não é? Não só por materiais biológicos, né? Então, materiais naturais que estão em decomposição. Não precisa ser só o esterco, mas Então, claro, que é bastante. ele pode ser, tipo, ele é facilmente reutilizável, né? E tendo com isso o menor custo, não? Sim, o biogás seria algo que a gente estaria liberando onde? Na atmosfera. Isso. Por isso que a gente tenta reaproveitar, matando dois coelhos com uma cajadada só, que é o problema de poluir a nossa atmosfera e o problema de custo. Se a gente consegue produzir o biogás de uma forma barata, se a gente tem isso disponível, claro que vai ser algo que compensa ser utilizado. Aqui em Patos a gente tem uma empresa que utiliza bastante disso, aquela Alma Negócios. Tem outros também que utilizam, aqueles que mexem lá com granjas, com suínos, bovinos também, grandes produtores aqui que mexem com biogás. Então, a gente tem lá os resíduos sólidos e o tanque de resíduos, isso vai passar por um reator, depois vai para um material digerido, depois desse reator, que a gente pega só os gases que estão nesses bolsões aqui de ar, vai para um gerador, e através desse gerador a gente pode produzir energia elétrica ou energia térmica, reaproveitando os nossos gases. Da Suinco vai começar a utilizar. Talvez é até lá da Suinco que eu vi construindo um negócio muito grande. Eu não sei se era na Suinco ou se era da Patente, não sei. Não, lá Mas não é muito grande assim, não, sabe? Não é tão grande, não, mas é considerável, porque eles vão começar a alimentar a caldeira nova lá, e futuramente eles querem para gerar energia. Uhum. Interessante. Então, a maioria das empresas vai, aqui pelo menos nesse setor, a tendência delas é sempre trabalhar com isso, porque é o que compensa. Um dia eu ainda vou tentar com vocês para ver se a gente consegue ter uma visita técnica. A gente tem empresa que fabrica caldeira aqui, tem diversas empresas que têm caldeira. A gente pode tentar dar uma pesquisada sobre isso. Aqui, ó, no conhecimento básico, a gente tem que saber quais são as reações que acontecem na combustão. E qual é o procedimento que permite a gente estimar qual que é o requerimento teórico e as condições reais utilizando um combustível. Então, no caso aqui, estou apresentando para vocês uma tabela que eu tenho os reagentes. Por exemplo, se eu tenho carbono e mais oxigênio para acontecer na minha combustão, o que está acontecendo? Então, você vai ter a ligação dos dois e vai formar o dióxido de carbono. Você vai ter uma energia liberada aqui na forma de 8.100 kcal por quilogramas vezes Celsius. Agora, se você tiver carbono e metade desse oxigênio disponível, a gente vai ter a formação de monóxido de carbono.
uma energia bem menor do que a anterior. Isso nos fala o seguinte, que se eu não tiver uma quantidade de ar adequada para minha combustão, eu não vou conseguir extrair o potencial energético delas. Então, esse aqui é o nosso maior exemplo. Se eu tiver metade do oxigênio disponível, eu vou ter cerca de 1/4 da energia liberada. Então, se a minha combustão não for completa, eu não tenho energia completa liberada. É sustentável, né, o biogás, e ajuda nas certificações também. Realmente é uma situação que praticamente só ajuda as empresas. E vocês podem trabalhar também com isso. Teve uma aluna que eu orientei, a Elif, não sei se vocês conheceram ela, eu orientei ela, ela fez um trabalho lá na Alma Negócios e mediu o desempenho do isolamento térmico dos tanques de geração de biogás até chegar nos biodigestores. Foi bem legal. O C é carbono. O C é o carbono. Mas quando a gente tem carbono e oxigênio na nossa reação, de qualquer jeito a gente vai ter o produto, que é o CO2. Então, não é todo o oxigênio que é consumido. E quanto menos oxigênio a gente tem, mais a probabilidade de se formar o monóxido de carbono. Então, temos aqui, ó, nos reagentes, o hidrogênio e oxigênio. Quando a gente tem essa reação aqui, tem esse produto, a água, e a energia liberada vai ser muito grande. Por isso que a gente fala que tem os motores a hidrogênio que tem um potencial energético enorme. Eles são muito econômicos. Mas só que para você trabalhar com hidrogênio, você tem que estar em pressões altíssimas. E essas pressões altíssimas costumam inviabilizar o nosso problema. Tem aqui, ó, do enxofre. O enxofre com o oxigênio. Com isso, você vai ter a liberação de um gás poluente e ainda uma energia não tão grande. Então, aqui está escrito para a gente isso. A combustão completa, quando consome todo o combustível, é melhor, e quando a gente tem uma combustão com a reação incompleta, que nem esse aqui, a gente tem bem menos energia liberada. Por isso, a gente tem que ter em mente que a quantidade de oxigênio é bem importante também. Então, a gente vai estudar sobre a proporção. Aqui é a proporção de ar e combustível com a combustão completa, a gente chama de relação ar-combustível. O quanto de ar que eu coloco dentro ali da minha câmara de combustão para que tenha a melhor combustão possível. É também conhecida como relação ar-combustível estequiométrica e é uma propriedade que a gente fala que é do sistema, do combustível. Um exemplo aqui para a gente é, quando a gente está trabalhando com os derivados do petróleo, mais ou menos a gente precisa de 14 quilogramas de ar para cada quilograma de combustível para que aconteça uma combustão completa. Já na lenha, se você for analisar aqui já a lenha com combustível sólido, a gente vai precisar de cerca de 6 quilogramas de ar para cada quilograma de lenha. Agora, se eu quiser mensurar isso aí que eu falei em termos volumétricos, então eu vou pegar essa relação ar-combustível em relação de quantidade de ar que eu preciso a cada metro cúbico de gás combustível, isso aqui é utilizado bastante quando a gente está no estado gasoso, a gente pode estimar através dessa fórmula aqui, ó. Então, a quantidade de ar combustível para alguma coisa gasosa pode ser essa relação ar-combustível estequiométrica, 4,76 vezes o X, que é o teor de carbono, quanto de carbono que você tem ali na reação. Y é o teor molar de hidrogênio. Z é o teor molar de oxigênio. E K é o teor molar de enxofre. Isso tudo aqui faz a quantidade de ar combustível que nós precisamos para uma combustão.
Agora, se a gente sair daqueles combustíveis gasosos, que ali estava em metro cúbico, e agora trabalhar com combustível sólido com combustível líquido, nossa quantidade de ar necessária aqui vai ser apresentada em quilogramas de ar por quilogramas de combustível. Ou seja, quantos quilos de ar que eu preciso para quantos quilos de combustível. E então essa é a fórmula aqui, ó. Nossa quantidade de ar combustível estequiométrica para líquidos e sólidos. Então, o X é do carbono, o Y do hidrogênio, o Z do oxigênio e o K, teor molar do enxofre. E se a gente tiver, por exemplo, cinzas dentro disso aí, ou alguns materiais inertes, algumas substâncias inertes que não participam da combustão, por exemplo, o nitrogênio, essa quantidade de ar aqui vai ter que ser determinada por aquelas expressões aqui, ó, anteriores, que vão ter que ser ajustadas de acordo com a quantidade de nitrogênio de cinzas que tem aqui. Essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, vamos ter os coeficientes molares. Então, são aqueles valores lá de X, de Y, de Z, de K, para cada um dos nossos valores. Por exemplo, aqui, ó, se eu estiver olhando óleo combustível, quais são os principais coeficientes molares, os mais tradicionais que a gente vai utilizar? Então, tem 7,2 para o carbono, tem 12 para o hidrogênio, 0 para o oxigênio, 0,06 para o enxofre. Agora, no gás natural, aqui isso aqui vai mudar os valores um pouquinho. Na lenha, a gente vê que muda os valores. E aqui a gente tem algumas observações. Por exemplo, no gás natural típico, quer dizer que é 85% do CH4, 10% do C2H6, 10% do CO2. Já que na lenha, estou falando que isso aqui é uma lenha de eucalipto com 30% de umidade. Já o carvão vegetal é um carvão de eucalipto também. Nossa, que dificuldade de falar eucalipto, gente. Que raiva. E o carvão aqui mineral é um carvão vapor de tubarão, lá de Santa Catarina, que é uma cidade, ó. Então, carvão vapor de tubarão é uma cidade. Continuando, aqui a gente tem a relação de ar combustível estequiométrica em base úmida. Então, em base úmida é para saber qual é a umidade que tem relacionada com cada um desses combustíveis. Então, tem um óleo combustível que tem uma umidade típica de 0%, gás natural 0% também, o gás liquefeito de petróleo 0%, a lenha já tem um pouco mais de umidade, então 30%, e o bagaço de cana 50%. Ok. Então, o que a gente consegue inferir a partir dessa tabela? Que quanto maior a umidade, nesse caso aqui, menor vai ser a relação ar-combustível estequiométrica para a gente gastar. Então, a gente pode notar aqui que esse teor de cinza vai afetar diretamente nossa relação e que essa parcela de combustível vai reagir, que é menor, quando uma parte do peso que vai corresponder à água. Então, quer dizer, quando a gente tem água aqui, a gente vai ter uma relação de ar-combustível estequiométrica menor. Essa expressão aqui que eu vou mostrar para vocês vai ser utilizada para a gente avaliar essa presença de umidade. Então, a gente pode pegar a relação AC na base úmida, vai ser igual à relação de ar combustível na base seca, vezes essa diferença aqui que vai ser causada pela umidade referida na massa seca. Beleza. Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês que eu tenho uma região econômica da minha combustão. Onde que eu consigo aquela região que eu tenho a quantidade exata de ar e para eu não ter perda de combustível e não ter perda por excesso de ar. Por quê? Ó, como a reação da combustão vai ter que acontecer de forma muito rápida e num volume pequeno, a gente tem que assegurar que todo o combustível vai se oxidar.
Então, a gente sempre vai colocar um excesso de ar, senão vai aparecer um combustível sem queimar. Então, um excesso de ar, às vezes, é interessante, mas muito ar também vai gerar uma perda para a gente energética. No caso, a gente tem que determinar qual que é essa região econômica, que a gente não vai ter tanta perda por excesso de ar e não vai ter tanta perda por por combustível que não foi queimado. Então, em geral, a gente pode falar aí que esses gases combustíveis vão permitir para a gente uma mistura adequada e os excessos de ar vão ficar mais ou menos entre 5% e 10%. Se for gases combustíveis, 5% e 10% de excesso de ar já é o suficiente. Se a gente estiver trabalhando com líquidos, por exemplo, o diesel, a gasolina, a gente fica com excesso de ar entre 10% e 30%. Se estiver trabalhando com sólidos, aí vai depender bastante do tamanho dele, da granulometria. Uma lenha grande, por exemplo, a gente pode requerer entre 60% e 120% de excesso de ar. Já uma menor, a gente precisa de um pouco menos. Então, depende do tamanho dos nossos sólidos, das nossas partículas de combustível. Essas expressões que tem aqui permitem para a gente conhecer o excesso de ar para algumas medidas, tanto do dióxido de carbono e do hidrogênio. Então, qual é o coeficiente de excesso de ar? Aqui, quanto de ar real que eu preciso na combustão para o ar que foi calculado estequiometricamente. Isso vai me dar a quantidade de excesso de ar. Então, pode dar 1,1, ou seja, eu coloquei 10% a mais, ou 1,2, coloquei 20% a mais, assim por diante. Tanto para o oxigênio como para o CO2. A gente vai utilizar também alguns sensores para a gente mensurar a nossa combustão. Então, se vocês lembram bem, quando a gente estudou lá em sistemas térmicos, tinha a sonda lambda. E essa sonda lambda é utilizada para a gente ver a quantidade da riqueza do gás que está saindo da combustão. Se está saindo muito gás da combustão, ou seja, o gás da exaustão está saindo com muito oxigênio, com muito combustível, quer dizer que você está desperdiçando combustível, precisa entrar mais ar. E se por um acaso não estiver saindo combustível, estiver saindo só o ar, você vai conseguir ver que está tendo excesso de ar. Precisa de mais combustível. E a relação entre a composição dos gases da nossa combustão e também o excesso de ar é mostrado aqui para esse tipo de combustível. Temos aqui, ó, excesso de ar, que gera, no caso aqui, ó, em porcentagem, excesso de ar, até 18%. E aqui, a umidade. Qual é o efeito que dá no oxigênio e no CO2. Calma que a gente já está acabando essa parte mais chata. Daqui a pouco a gente vai para a parte mais legal, das caldeiras em si, das fornalhas. Então, o nosso poder calorífico vai ser uma energia térmica que é fornecida através da queima de combustível. Quanto maior o poder calorífico, mais poder um combustível tem. Vai ser quanta energia tem numa quantidade de massa de volume de combustível. Vai ser qual que é a unidade? Quilocal por quilograma. Ou quilocal por metro cúbico, se você estiver analisando um gás. Eu tenho o poder calorífico superior, que é referente à água líquida, e tenho o poder calorífico inferior, que é referente ao vapor d'água. No caso aqui, a gente tem uma tabela com alguns combustíveis. Por exemplo, esse gás natural. Esse gás natural tem um poder calorífico de 8.800 kcal por metro cúbico. Já além, a gente tem aqui, ó, 3.100 kcal por quilograma. O óleo combustível tem 9.590. Qual que é o que tem o maior poder calorífico aqui? É o GLP. Os gases geralmente têm um poder calorífico maior e, através disso, eles são mais eficientes. Por isso que se utilizam também os carros aí que utilizam Uber, faz táxi. Lá no Rio de Janeiro é bastante comum trocar o sistema de combustão que era do ciclo Otto para um ciclo a gás, para utilizar o gás GLP, que tem um poder calorífico muito maior. Tem um poder de entregar energia muito maior. E dependendo do preço, compensa.
Só cidades maiores que costumam ter esse sistema de gás. Cidades menores, nunca vi isso não. Então, vemos aqui, ó, o carvão mineral é um potencial energético bem menor do que o carvão vegetal. Cada um desses é importante para a gente. Então, por que a gente precisa controlar a nossa mistura de ar combustível? Eu não quero machucar ninguém em volta, né? E eu não quero perder a temperatura do local. Então, não queremos que o nosso fogo perca o controle. E com isso, a gente tem que projetar os locais seguros para acontecer essa combustão. Para isso, a gente vai falar aqui da fornalha. Fornalha é aquilo que eu vou chamar de um local onde que o combustível e o comburente se unem e saem os produtos da combustão. Então, é ali que acontece a combustão, na fornalha. Ela vai poder ser formada por alguns queimadores, ou grelhas, ou câmaras de combustão, dependendo do tipo deles. Se a gente utilizar os queimadores, é para combustível líquido e gasoso. Se for combustível, se forem grelhas, a gente utiliza para combustíveis sólidos. Então, isso aqui é a fornalha. Temos diversos tipos de fornalha. Agora, deixa eu perguntar para alguém aqui sobre os combustíveis. Marcelino, você está por aí? Sim, pode falar. Beleza. Eu estou falando aqui dos combustíveis. A gente tem os combustíveis sólidos, tem os combustíveis gasosos, líquidos. Qual o motivo que você acha interessante da gente utilizar um combustível sólido, como a lenha ou o carvão, no lugar de um combustível gasoso que tem um poder calorífico muito maior? Imagino que seja alguma coisa com a questão da segurança, talvez o transporte, o armazenamento, que imagino que seja mais fácil do que nesse segundo caso aí. Seria alguma coisa assim? Pode ter alguma relação, mas o principal não é isso. O principal é mais simples, é muito mais visível, mais simples. Consegue pensar em outra coisa? Peraí, então. Repete de novo, por favor, a pergunta. Deixa eu tentar refazer isso melhor aqui. Por que as indústrias ainda utilizam carvão, utilizam lenha, bagaço de cana, ou qualquer outro combustível sólido que possa ter um poder calorífico muito menor do que o poder calorífico dos gases? Reciclagem? Não, pera. Ixi, bugou aqui, cara. É sim. Custa. A hora que No caso, teria a ver com a questão do valor, porque para você obter o gás é bem mais caro que você obter carvão. Exatamente. O custo é bem mais simples a resposta. É só o faz-me rir. É muito mais barato para a gente conseguir carvão, conseguir lenha, do que conseguir o gás natural. Então, costuma compensar se você não tem o gás natural perto para você utilizar. Como que a gente dimensiona uma fornalha? Uma fornalha, ela é dimensionada de acordo com o volume que a gente quer queimar, o volume da combustão, e ele vai ter, então, uma chama de combustão ali, então vai ter uma temperatura muito alta. Com essa temperatura muito alta, a gente tem que proteger todo o nosso sistema para não perder calor para o meio externo e também não machucar ninguém que estiver do lado externo, para não ficar quente. Então, a gente vai ter condições ideais para combustão e vaporização com a turbulência. Então, a gente tem que ter uma turbulência dentro da fornalha para que a combustão aconteça da melhor forma possível. Turbulência é aquele movimento descontrolado do fluxo de ar ali dentro. Sem essa turbulência, você tem uma combustão pior. Matheus está perguntando, mas um dia esses recursos vão acabar ou não? Então, nós temos bastante recurso aí na Terra. Se a gente tiver um uso, digamos assim, consciente, esses recursos podem não acabar.
Não com a gente, não nos próximos séculos. Mas é claro que se a gente continuar desenfreado, sem nenhum controle, sem pensar também em efeito estufa e não buscar outras fontes de energia, realmente a gente pode estar com um sério problema. Mas a evolução aí sempre está nos levando para umas fontes de energia cada vez mais eficientes. Então, eu creio que no futuro teremos alguma solução para isso, para a gente não precisar utilizar esses combustíveis sólidos tão poluentes como a gente utiliza hoje. Então, a gente precisa suportar altas temperaturas, ter uma resistência para o choque térmico e para dilatação. Não pode ter muita dilatação no local, tem que ser quase nula. Então, o que a gente utiliza? De tijolos refratários. Esses tijolos refratários, se vocês têm alguma churrasqueira na casa de vocês, pode até ter um tijolo refratário. A função deles é ser um isolante muito bom, e esse isolante muito bom vai isolar o nosso meio da nossa vizinhança. A gente vai fixar esses tijolos com argamassa refratária. Então, não é argamassa comum, argamassa refratária também. E os principais materiais disso vai ser o óxido de sílica, o óxido de magnésio, o grafite e o silício, que são bons isolantes. A gente tem principais duas categorias de fornalhas. Tem aquelas com combustão sobre o suporte, que no caso vai ter todas as fornalhas que queimam combustíveis sólidos, e pode ser picado, triturado, britado, ou colocado inteiro ali, vai ser todos esses tipos. E a gente consegue também ver, segundo a qualidade do teor da cinza e a quantidade do combustível manipulado, o grau da divisão da mecanização. Então, a gente pode ter aqui, para inserir o nosso combustível dentro da fornalha, grelha fixa, uma grelha inclinada, uma grelha basculante, rotativa. Então, temos diversos tipos de grelhas para nos ajudar a levar o combustível aqui para dentro. E retirar a nossa cinza também. Então, temos aqui esses sistemas de fornalha. Tem a fornalha também para queima suspensa. Essa em queima suspensa, a gente pode utilizar quando queima o óleo, quando queima gases, sólidos que são pulverizados. E a gente tem um equipamento especial que chama maçarico, que ele é utilizado para alimentar o combustível. O maçarico é realmente parecido com aquele maçarico que a gente vê para derreter algum material. Praticamente é isso, que é a função do maçarico, derreter algum material. Beleza, então aqui, a gente tem esse dispersor, ou maçarico, ele joga o nosso combustível dentro da fornalha, e com calor ali vai acontecer a combustão. Aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Eu tenho um exemplo dessa combustão sob suporte, que tem aqui embaixo a lenha sendo queimada numa grelha, e tenho a combustão de queima suspensa através desse maçarico. Então, temos uma fornalha mista nesse caso aqui. Beleza, então vamos classificar os queimadores. A gente tem um queimador que vai variar de acordo com o tipo de combustível. Tem aquele que é para os combustíveis líquidos. A gente pode ter eles que vão ser queimados na câmara de combustão. Vai ser sempre em suspensão, ou seja, aquele que utiliza o maçarico, daquele tipo de maçarico. São pulverizados por meio de muitos processos, né? Que a gente tem que atomizar o nosso combustível. Quanto mais atomizado o combustível, mais eficiente vai ser. Tem aqui o de pulverização a ar. O óleo vai escoar pela gravidade, aqui, numa bomba de baixa pressão, e o ar vai ser insuflado por um ventilador. Então, se você tem o ar sendo insuflado aqui, o óleo vai ser puxado também pela gravidade, e através disso ele vai ser pulverizado dentro da fornalha. Então, esse é o primeiro tipo. Então, nesse ar de pulverização, a gente tem 20% mais ou menos
do total de ar necessário na combustão. Os outros 80%, a gente tem que pegar de outro local. Eles vão operar mais ou menos com 30% a 40% de excesso de ar. Então, sabemos disso, ó. O ar que entra aqui é só 20% do necessário. A gente precisa de outra fonte. Se não tiver outra fonte, não vai ter uma combustão completa. Ou seja, uma concepção mais moderna desse tipo, que procura dar uma rotação de 2 fluxos, tem permitido uma melhora. Então, a gente tem esse queimador de óleo com pulverização a ar comprimido, com efeito de rotação. Olha aqui, ó, nós temos uma máquina rotativa, a ar comprimido, faz com que haja uma turbulência. Aqui, com essa turbulência, você tem uma maior atomização e pulverização mais bem distribuída dentro da sua câmara de fornalha. Aqui os exemplos para vocês desse mais novo, de pulverizador. Temos aqui um elemento pulverizador aqui dentro. Esse aqui é o elemento. Já na pulverização a vapor, a gente vai substituir o ar pelo vapor que é produzido na própria caldeira e vai promover também uma pulverização um pouco mais fina do nosso combustível. Só que tem só um inconveniente, que parte do calor produzido na combustão ser consumido pelo vapor. Quer dizer, a gente vai utilizar o vapor aqui, com a mistura de óleo mais vapor, para ele ser pulverizado ali dentro, mas o calor que estava disponível nesse vapor, que era para a gente utilizar em outro local, ele vai ser consumido dentro da fornalha, que não é o mais inteligente. Isso quando ele for saturado. Temos aqui o de copo rotativo, é um pouco mais complexo, mas tem um desempenho um pouquinho melhor. Ele vai ser utilizado nos geradores de vapor, com capacidade de até 500 kg de óleo por hora. Beleza, então tem uma certa rotação dele. É desse tipo aqui. Como que ele se baseia o funcionamento? É na formação de um filme de óleo no interior, girando em alta rotação, e isso vai projetar o combustível no anel cônico. Então, a gente tem uma parte girando, o combustível vai ser projetado através disso, e depois vai encontrar um fluxo de ar para pulverizar ele dentro da nossa fornalha. Temos aqui também, deixa eu ver, aqui dá tempo, a pulverização mecânica, vai ser sem nenhuma peça rotativa. A gente vai pulverizar o óleo pelo escoamento em alta velocidade. É simplesmente a gente tem uma alta velocidade de escoamento aqui, ele vai ser pulverizado. É bem simples esse aqui. A energia para o líquido atravessar esse orifício em alta velocidade vai ser mantida por uma bomba. Então sempre vai ter um fluxo aqui em alta pressão. Você tem os queimadores de combustíveis gasosos. Eles são os mais simples que a gente pode ter, porque a mistura com o comburente vai ser muito mais fácil do que qualquer outro combustível. A gente mistura gás com ar de forma muito fácil. Então, a gente só precisa misturar o gás com ar. E isso já vai ser o nosso queimador de mistura para gases. Vai ser bem mais simples. Temos aqui também os queimadores de combustíveis sólidos pulverizados. Pulverizados, então, quer dizer que a gente pega o sólido, diminui a granulometria dele até ele ficar pulverizado e a gente jogar dentro da câmara de combustão também. Então, a gente tem um exemplo importante disso, o carvão mineral, que é utilizado em geradores de vapor, de centrais termoelétricas, e outros combustíveis que são particulados e queimados em suspensão. Então, beleza, aqui ó, a gente tem, nessa parte A, é o ar do núcleo, na parte B é a câmara de ar, parte C, onde está a parte C, gente? Cadê a parte C? Agora eu perdi a parte C. Onde que vai ser a mistura do pó com o ar? Beleza, vamos para o próximo. Aqui no D, nosso difusor. O E é o ajuste do difusor.
para a gente ajustar esse fluxo. O F vai ser o tubo de refrigeração. Para isso, o G é o queimador de ignição. E o H, os tubos da parede. Com isso aqui, a gente pulveriza os sólidos junto com o gás. Esse aqui é um desses tipos. Aqui bem grandão. Tem os queimadores para combustíveis sólidos. Esse aqui é um dos mais tradicionais que a gente tem, que são em pequenas caldeiras de combustível, que a gente utiliza lenha, tora, cavaco de lenha, serragem, bagaço de cana. A gente coloca manualmente sobre um conjunto de grelhas. Então, a gente coloca o combustível sobre a grelha e, através disso, vai ser queimado ali dentro. A gente tem um sistema aqui de grelha móvel. As grelhas ficam lá perto da nossa fornalha, onde que a gente coloca o nosso combustível. E, por fim, a gente tem um sistema de tiragem. Tiragem vai ser aquele processo de retirada dos gases da combustão. Eu não posso ficar com esses gases ali, porque senão vai afetar o meu sistema e não vai deixar ter uma eficiência interessante. Então, vai depender do uso da nossa energia externa. Pode ser uma tiragem natural, forçada ou mista. A natural, a gente vai utilizar sem a ajuda de equipamento mecânico. Então, o ar entra na nossa fornalha e vai sair para uma chaminé graças à diferença de temperatura ou diferença de pressão. Então, na forçada ou induzida, a gente utiliza do equipamento mecânico. Os gases aqui eles vão ser eliminados com a ajuda de um ventilador. Dependendo do caso, a gente pode utilizar o ventilador. E tem várias disposições. Como que a gente coloca o nosso ventilador aqui para tirar esses gases. Então, temos aqui, nessa configuração aqui, ó, quando ele utiliza o sistema de exaustão, ou seja, ele suga o gás ali resultante da combustão e joga isso fora, isso chama tiragem induzida. Temos aqui também a mista ou a balanceada. Nesse sistema aí da mista ou balanceada, a gente utiliza dos dois tipos. Tanto com o sistema mecânico como o sistema de chaminé, para que a gente consiga encontrar o melhor dos dois mundos aí e utilizar dos dois. Agora eu vou passar para vocês uns videozinhos aqui sobre qual que é o comportamento da nossa caldeira e a gente vai discutir um pouquinho. Espero que o YouTube não me dê strike, que eu peguei esses vídeos do YouTube que eu achei eles muito legais. Vou pegar alguns vídeos aqui e depois a gente analisa. Então, aqui é um sistema de caldeira. Caldeira a gente chama esse conjunto completo, né? Mas a gente sabe que é um sistema de geração de vapor. Temos aqui as grelhas, ó, onde que a gente coloca os nossos combustíveis. Nosso sistema onde que passa o líquido, depois ele vai virar vapor, né? Passa por bombas para entrar ali dentro da nossa caldeira. Passa por alguns trocadores de calor. Tem tanto a troca de calor para ele virar vapor, depois ele volta a virar líquido
para depois virar vapor novamente. Tem os reservatórios. Então, aqui é a geração de vapor. A gente está vendo que isso aqui é vapor sendo gerado. Através desse vapor sendo gerado, a gente leva isso para onde que for o local ideal. A gente, com a distribuição de vapor, vai levar isso para o local ideal. Então, aqui onde está acontecendo a combustão, ó, nossa caldeira é bem aqui. Está sendo jogado sempre o combustível. E através desse calor é gerado vapor. O vapor vai alimentar todo o nosso sistema de caldeira. Ok, então depois da distribuição de vapor, a gente vai para onde a gente necessita dele, ou para geração de energia, ou para aquecimento de alguma coisa. Tudo isso depende. Vimos aí esse princípio de funcionamento. Deixa eu achar outro vídeo. Só um minuto. Esse vídeo eu vou passar, mas daqui a pouco, ele é um pouquinho maior. Isso aqui é um teste de uma válvula de segurança. Quer dizer, então, por que a gente tem uma válvula de segurança na caldeira? Porque nós temos um valor máximo, né, da pressão, que é suportada dentro aí dos nossos cilindros, e se a gente tiver um rompimento de uma caldeira, pode matar muita gente, porque é uma pressão enorme. Por isso que tem esses dispositivos aí de válvula de segurança, para que se chegar numa certa pressão, essa válvula abre para liberar um pouco. Esse aí é um teste que foi feito em algum empreendimento. Vejam que tem muito vapor no equipamento de caldeira. Isso é igual na panela de pressão, né? Que tem aquela válvulazinha. Exatamente, a panela de pressão é uma válvula de alívio também, mesma coisa. Chegou numa certa pressão, ela libera. Beleza, vamos ver outro aqui. Então, isso aqui é uma caldeira de lenha e de biomassa, né? Isso aqui é colocado manualmente lá, que nem aquele tipo que a gente viu. Tem muito tipo de biomassa para ser utilizado. Pode ser manual ou automático. Vocês lembram se a gente pode ter uma grelha automática para levar isso aqui, ou manual, se for desse jeito. Quanto menor o empreendimento, mais chance de ser manual.
Então, é utilizado o vapor para a produção de energia. Produz um movimento mecânico nos rotores, e através disso vai gerando energia exatamente no gerador. E o excedente de vapor sempre vai ser liberado, né? Se a gente não precisa de uma quantidade, a gente joga isso fora para não alterar ali as características do nosso sistema quanto à pressão. Beleza. Vamos para o próximo. Aqui uma animação de uma caldeira também. Então, essa aqui é uma grelha fixa, que utiliza vapor para sopragem. Então, o próprio vapor aqui utiliza a sopragem para soprar e a gente tirar as cinzas. Então, essa aqui é a nossa fornalha. Vai aquecendo o nosso líquido para tornar a nossa água em gás. As retiradas de cinza são feitas automaticamente nesse sistema aqui, através dessas roscas, sem fim. Esse negócio aqui de tratamento de gases está mais associado com a nossa disciplina do próximo semestre, que é ventilação industrial. Utiliza um lavador Scrubber. Beleza. Então, esse aí. Outro modelo desses fabricantes. Cada um costuma ser projetado de acordo com a fábrica, né? Para o que ela precisa. Beleza, então vimos esse. Agora eu vou deixar vocês com o último vídeo aqui de como que funciona uma caldeira. É um vídeo maiorzinho, mas vai ser bem interessante para que a gente consiga entender como é que ele funciona. E é um vídeo traduzido, então, muito bom o material. Vapor. É preciso muita energia para transformar água em vapor. Mas esta energia não é perdida. Ela é conservada e liberada quando o vapor volta a se transformar em água. Na prática, a energia é liberada como calor e é transferida sempre que o vapor entra em contato com uma superfície mais fria. Colocado de maneira simples, o vapor é um condutor bastante eficiente da energia térmica. É versátil, seguro e totalmente estéril. Um meio de energia verdadeiramente moderno, com desempenho suficiente para atender os rígidos requisitos de inúmeras indústrias ao redor do globo.
O vapor produzido eficientemente requer controle preciso, utilizando equipamentos confiáveis fabricados por especialistas como Spirax Sarco, cujo departamento de pesquisa e desenvolvimento sempre busca romper as fronteiras do controle eficiente do vapor. E isso fica bem evidente na caldeira, o ponto central de todos os sistemas de vapor. Até pouco tempo, a necessidade de sistemas de controle de caldeiras sofisticados não era muito considerada. De forma errônea, normalmente se aceitava que, como a água no visor de nível estava calma e imóvel, o mesmo ocorria com o movimento da água no interior da caldeira, mas a Spirax Sarco sabia que não era assim. Caldeira a vapor, informações internas. A Spirax Sarco fez alguns filmes impressionantes que esclarecem um pouco o mundo misterioso do interior de uma caldeira. Um visor especial colocado na parte traseira de uma caldeira industrial típica permite que as condições internas sejam filmadas, enquanto a caldeira passa por uma série de testes controlados. O resultado é um extraordinário catálogo visual de eventos antes vistos apenas por poucos privilegiados, até hoje. Mas para aproveitarmos isso ao máximo, é preciso antes voltarmos para o básico. Controle básico de caldeira. O princípio básico por trás da operação de caldeiras é relativamente simples. A água é aquecida pela queima de um combustível, produzindo vapor. Enquanto a água evapora, o nível da água naturalmente abaixa. Assim, é necessário bombear água para o interior da caldeira, de forma a manter o nível elevado. O nível de água pode ser extremamente sensível a circunstâncias alteradas, como o aumento da demanda de vapor. O principal objetivo dos sistemas de controle de caldeiras é garantir que o nível de água permaneça entre os limites mínimo e máximo. Se o nível ficar muito baixo, as superfícies de aquecimento podem ficar expostas, e a caldeira sofreria um superaquecimento. Se estiver muito alto, a água poderia entrar no ponto de saída do vapor e ser arrastada, o que resultaria em vapor de baixa qualidade. O projeto compacto das caldeiras modernas significa que o intervalo entre estes limites é bem pequeno e o controle exato é cada vez mais importante para uma operação segura e eficiente. Níveis de água e calibradores. Para controlar o nível de água em uma caldeira é preciso antes medi-lo. Mas o que significa medir o nível de água nessas condições? Mesmo em operações de geração contínuas de vapor, quando as condições são mais estáveis, ainda há bastante movimento de água e turbulências significativas no interior da caldeira. Quando falamos em nível de água parada, fica bem claro do que estamos falando. No entanto, quando a água atinge a ebulição, bolhas de vapor passam a ocupar parte do espaço da água, o que faz com que o nível geral se eleve, mesmo que a quantidade de água não tenha mudado. Quanto mais forte a ebulição, mais alto será o nível de água. A superfície é constituída praticamente de grandes bolhas, e no interior da caldeira, a extensão desta camada de bolhas pode variar dependendo das circunstâncias. Calibradores de nível servem para medir o nível da água em ebulição logo abaixo da camada de bolhas. E a razão entre água e bolhas é bastante representativa no interior da caldeira, o que pode ser visto através do calibrador. Um calibrador faz isto ao criar uma zona de proteção diretamente ligada à água em ebulição, mas sem turbulência ou bolhas. Da mesma forma, as sondas de nível instaladas no interior da caldeira devem estar inseridas em tubos protegidos. Sondas de nível exatas e confiáveis são essenciais para o controle seguro e preciso do nível da caldeira. Controle da alimentação de água. A água deve ser inserida em uma caldeira para substituir a água convertida em vapor. Um método comum de conseguir isso é conhecido como controle de nível on-off.
Quando o nível de água atinge um ponto pré-determinado, a bomba de alimentação é ligada e enche a caldeira até o nível necessário. E a operação se repete. É uma operação bastante simples, porém afeta o equilíbrio no interior da caldeira. Isto pode ser demonstrado claramente comparado à situação àquela de um recipiente com água em ebulição, produzindo uma quantidade constante de vapor para a atmosfera. A adição repentina de água fria tem um impacto dramático. A temperatura da água é diminuída de imediato e a taxa de ebulição abaixa. Consequentemente, a produção de vapor é interrompida e não pode ser retomada até que a água atinja novamente o ponto de ebulição. Esta é uma desvantagem do controle de nível on-off. Este mesmo efeito pode ser visto na caldeira, mas, por ocorrer durante um período mais longo, são menos aparentes. Imagens aceleradas oferecem uma ideia mais clara dos eventos. Assim que a bomba de alimentação é ligada, a taxa de ebulição diminui e o nível aumenta. Quando a bomba é desligada, a taxa de ebulição lentamente se recupera e o nível aumenta continuamente acima do ponto de saída do vapor, devido ao reaparecimento das bolhas de vapor. Observe como se forma uma névoa logo depois que a bomba de alimentação é ligada. Isso ocorre porque o vapor está condensando no espaço do vapor devido à repentina diminuição da temperatura da água. A névoa desaparece logo depois que a bomba de alimentação desliga e a temperatura começa a se elevar. Com um controle on-off, além do nível de água subir e descer continuamente, o mesmo ocorre com a produção de vapor. Estes efeitos podem ser reduzidos com o pré-aquecimento da água de entrada. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida a taxa de ebulição consegue se recuperar. A temperatura da água de entrada mais alta também diminui a necessidade de produtos químicos para a inativação de oxigênio dissolvido. Melhor do que manter a alimentação on-off da água é manter a entrada constante e modulante da água pré-aquecida para manter a ebulição em equilíbrio. Ao adequar cuidadosamente a taxa de entrada de forma a atender qualquer alteração na demanda de vapor, o nível é mantido em posição otimizada com poucas variações. Em uma caldeira, isso é chamado de controle modulado. O resultado é um fluxo constante de vapor e uma caldeira equilibrada para atender de imediato às alterações da demanda. Operação em baixa pressão. Se comparar uma caldeira operando em 8 bar e outra em 3,5 bar com a mesma carga, vai notar que a caldeira em pressão baixa é mais turbulenta e a água atinge o canal de saída do vapor com maior facilidade. Isso ocorre porque as bolhas de vapor são maiores em pressão mais baixa e bombas maiores causam mais turbulência ao chegar à superfície. A operação em pressão mais baixa é menos estável e há chances maiores de gotículas de água contaminarem a qualidade do vapor quando os níveis de água estão altos. Se a operação em baixa pressão é pior, é melhor manter as operações em pressões mais altas e diminuí-la no momento da aplicação com o uso de uma válvula para redução da pressão. Demanda crescente. Um dos testes até agora foi realizado em condições quase ideais com fluxo de vapor constante. Entretanto, na realidade, a demanda por vapor raramente mantém-se estável. O fluxo tem picos e quedas, e a caldeira tem de ser capaz de atender essas alterações. Sempre que há um aumento na demanda, é necessário um período de tempo para que a caldeira aumente a produção de forma a atender à nova demanda. Entretanto, durante este período de transição, a indústria utiliza mais vapor do que a caldeira produz, e a quantidade de vapor no sistema diminui, fazendo com que a pressão no sistema sofra uma queda. A queda de pressão tem um grande impacto no interior da caldeira. Observe enquanto a demanda por vapor aumenta temporariamente, dentro da capacidade máxima de produção da caldeira. A superfície com bolhas começa a subir em grande velocidade.
Em alguns segundos, o nível fica tão alto que água e espuma passam pelo ponto de saída do vapor. Assim que a alta demanda diminui, a pressão se eleva e o nível da superfície rapidamente volta e a operação normal é restabelecida. Esta resposta repentina, normalmente chamada de swell, é resultado de dois fatores. Primeiro, as bolhas de vapor no interior da água em ebulição expandem sob a pressão diminuída, o que faz com que o nível de serviço aumente. Em segundo, ao mesmo tempo, a água atinge o estado vapor, resultando em mais turbulência. O vapor em jatos ocorre sempre que há uma diminuição na pressão. Se tivesse um recipiente com água em alta pressão, logo abaixo do ponto de ebulição, e abrisse uma válvula para diminuir a pressão, parte da água espontaneamente se transformaria em vapor. Sem o fornecimento de qualquer tipo de calor, o fechamento da válvula permitiria que a pressão aumentasse, interrompendo os jatos. Mas, obviamente, haveria menos água no recipiente. A formação temporária de vapor com jatos é um mecanismo normal com o qual uma caldeira responde diante de um aumento de demanda. É importante perceber que a demanda por vapor deveria ser aumentada gradualmente, pois é a taxa de crescimento que faz com que a caldeira torne-se instável. Mesmo se a alta da demanda estiver dentro dos limites de produção da caldeira. Demanda bem alta. Se a demanda por vapor aumenta além da capacidade máxima de produção da caldeira, mesmo por um período de tempo curto, pode haver problemas com a qualidade do vapor e com o nível baixo de água da caldeira. Na verdade, não é incomum que uma caldeira se desligue ao ficar sobrecarregada devido ao baixo nível em operação. Para explicar isso, veja o que ocorre quando a demanda por vapor aumenta gradualmente até 15% acima do nível máximo de produção da caldeira. Como esperado, a queda na pressão faz com que a superfície de bolha se eleve e as condições geram mais turbulência devido aos jatos de vapor. A água logo chega a ponto de saída do vapor. O nível turbulento de bolhas continua a aumentar, enchendo a câmara e levando a quase um arraste contínuo. Nada disso fica aparente no calibrador ou no tubo de proteção, pois ambos medem a água sem as bolhas. E a água no interior da caldeira consiste principalmente em bolhas de vapor. Os níveis medidos começam a cair, conforme a água continua a se transformar em vapor, enquanto a caldeira tenta atender a demanda excessiva. Por fim, o primeiro alarme de nível baixo é disparado. Este alarme desliga o queimador e o nível da água com bolhas cai rapidamente. Logo fica claro que pouca água resta na caldeira. O nível é tão baixo que os tubos de vapor da caldeira ficam expostos. Isso demonstra como é importante que uma caldeira opere dentro de seus parâmetros de projeto e a necessidade de sondas de nível precisas e confiáveis. Controle TDS. A água contém sais químicos em solução chamados de sólidos dissolvidos que não se convertem em vapor. Quando a água é evaporada, eles permanecem como resíduo. Este processo acontece continuamente sempre que uma caldeira produz vapor. Sem algum tipo de controle, a concentração de sólidos dissolvidos atingiria níveis inaceitáveis, cujas consequências podem ser vistas na seguinte demonstração. Aqui o sistema de controle TDS está desabilitado e foi permitido que o nível TDS atingisse quase o dobro do nível operacional comum. A pressão da caldeira está regulada em 8 bar, com fluxo contínuo. Inicialmente, as coisas não parecem tão ruins. As bolhas na superfície da água têm uma aparência cremosa e espumante, e a superfície está calma e normal. Isso não é surpreendente, pois os níveis causam um comportamento físico que levam as bolhas a mudar. Elas se tornam mais estáveis e demoram mais tempo para explodir, resultando em espuma. O que não está tão aparente é que o nível de água em ebulição, medido por uma sonda de nível, não está onde deveria estar. Na realidade, está bem abaixo,
porque a camada de bolhas espumantes é substancialmente mais grossa do que com TDS regular. Isso reduz a eficácia da câmara de vapor na caldeira, facilitando o arraste, mesmo quando o nível de água está dentro dos limites operacionais normais. E isso ocorre especialmente quando a água atinge níveis altos, como acima do ponto de entrada de alimentação, ou em resposta a uma demanda crescente. Felizmente, estes problemas podem ser evitados facilmente utilizando meios apropriados para controle de TDS. Sumário. Os níveis de água em uma caldeira devem ser mantidos em um intervalo de limites cuidadosamente definidos. Se muito altos, leva ao arraste. Se muito baixos, o alarme de nível de água baixo desliga a caldeira. E como vimos, muitos fatores podem afetar este equilíbrio sensível. Mesmo em fluxos moderados e constantes, as operações podem fazer com que o nível de ebulição seja ultrapassado, seguido de um swirl que faz com que o nível ultrapasse o ponto de saída. Uma demanda crescente muitas vezes produz flutuações de nível repentinas. Também vimos como os altos níveis de TDS produzem uma grande camada espumosa na água da caldeira, o que faz com que haja arraste diante de demanda de vapor bem inferior ao normal. Uma caldeira que possua controles sofisticados como entrada de água modulada e controle automático de TDS minimiza esses efeitos, mantendo a caldeira operando em nível otimizado. A caldeira está pronta para atender às alterações na demanda e para ser utilizada em operações diárias de uso industrial, continuando a produzir vapor de boa qualidade. Combinando tudo isso com a última geração de alarmes de controles confiáveis para níveis altos e baixos, é possível operar caldeiras de modo totalmente automático e com supervisão consideravelmente reduzida. E aí, gente. Passei esse videozinho aqui, ele é longo, como vocês viram, mas é o vídeo mais completo que eu encontrei sobre esse tema, então achei bem interessante passar isso para vocês. E é um vídeo bem didático, porque esse vídeo aí tinha todo o material em inglês. Aí, esse canal aí traduziu para o português e ficou muito bom, né? Lembrando que eu vou deixar para vocês atividade sobre nossa aula. Eu quero comentar que, inicialmente, nossos primeiros temas de aula sempre vão ser um pouquinho mais monótonos, porque é muito mais teoria do que cálculo, mas só que a segunda parte da disciplina, mais do que a metade da disciplina, já vai ter muito cálculo, então a gente vai ficar muito tempo exercitando para calcular muita coisa. Então vocês vão perceber isso também. Agora eu vou ver as pessoas que ficaram aí até o final, porque já que... Ô Vinícius, pode depois, falar. se possível, disponibiliza o link desse vídeo aí que você passou por último para nós, por favor. Tá mudo aí, microfone. Você pode pesquisar princípio de funcionamento de uma caldeira geral. Acho que você vai achar, mas depois eu já deixo lá nas playlists salvas. Eu vou colocar tudo na playlist, aí vocês só entram lá no meu canal, já vai estar lá. Deixa eu dar uma olhada quem está aí. Tirar um printzinho, né? Porque antes a gente chegou a ter 27 pessoas, se não me engano, na aula. Agora tem 22. O pessoal desistiu. Triste. Achei o vídeo aqui, vou mandar aqui no chat se alguém tiver interesse. Tá bom, valeu. Lembrando que vai ter atividade depois. Se der certo esse horário, a gente continua. Se precisar trocar também, aí depende do Lipan, para a gente obedecer. Horário bom, viu? Bom.
Nossa aula vai estar gravada no YouTube, como vocês sabem. Todas as aulas estão lá de acordo com a playlist. E acho que é isso. Boa noite aí para vocês. Se inscreve no canal, dá o joinha. Boa noite. Boa noite. Boa Falou. noite. Falou, boa noite. Falou.